Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou professora de Biologia e na nossa aulinha de hoje a gente vai falar um pouco sobre os hormônios tireoides. A tireoide, ela produz 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina. T3 e T4 têm uma função diferente da calcitonina, então primeiro eu vou começar falando deles. Os hormônios T3 e T4 são triiodotironina, tetriodotironina. Qual é a função deles? Regular o metabolismo do indivíduo. Quanto mais desses hormônios eu possuo, maior vai ser a minha taxa metabólica. Como que acontece então a regulação da produção desses hormônios? Quando eu tenho uma baixa concentração de T3 e T4, essa baixa concentração ela é percebida pela hipófise, mais especificamente pela adeno-hipófise, que é a porção anterior dessa glândula. A adeno-hipófise vai liberar o hormônio chamado de TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. E esse hormônio, então, vai estimular a minha glândula a produzir mais T3 e T4. Eu, então, aumento essa produção e eu tenho agora os níveis de normalidade estabelecidos. Em algumas pessoas, esses níveis de normalidade, eles não conseguem se manter, devido a uma hipofunção da glândula ou uma hiperfunção da mesma. No caso da hipofunção, eu tenho uma produção abaixo do esperado desses hormônios. O indivíduo, portanto, vai ficar com o metabolismo mais reduzido e ele vai ter como sintomas cansaço, ele vai ter uma diminuição da temperatura corporal, ele tende à obesidade e algo físico que pode aparecer é a hipertrofia da glândula, chamada de bócio cientificamente, vulgarmente conhecido como papeira. Esse bócio ele era chamado de bócio endêmico porque era típico de pessoas que viviam em regiões afastadas do mar. Quando você vive longe do mar, você tem uma ingesta reduzida de iodo. E como você deve ter percebido, pelo nome do hormônio, triiodotironina, tetriodotironina, eles precisam de iodo para serem produzidos. Essas pessoas que tinham essa ingesta inadequada de iodo, portanto, tinham uma baixa produção desses hormônios e a glândula hipertrofia na tentativa de compensar essa baixa produção. Na hiperfunção da glândula, eu vou produzir mais hormônios do que eu deveria. É o oposto do hipotireoidismo, então eu chamo agora de hipertireoidismo. E o excesso desses hormônios acelera o metabolismo, o indivíduo ele fica mais agitado, ele aumenta a temperatura corporal, que é acompanhado de sudorese na tentativa de regular essa temperatura, ele tende ao emagrecimento e também pode acontecer hipertrofia da glândula, só que agora esse bócio ele é chamado de bócio exofitálmico porque ele também é acompanhado da protuberância dos olhos. Um outro hormônio produzido pela tireoide é a calcitonina e ela está regulando a tireoide, a concentração do cálcio sanguíneo quando libera esse hormônio. A calcitonina ela vai regular a concentração de cálcio quando ela está elevada no sangue, estimulando a atividade dos osteoblastos na mineralização da matriz óssea e também reduzindo a reabsorção renal de cálcio, para que ele seja excretado na urina e reduzindo a absorção intestinal de cálcio para que eu não tenha tanto cálcio sendo passado para o sangue, já que eu quero reduzir as suas concentrações que estão elevadas. É isso, gente. Atenção às questões de fisiologia, principalmente para o pessoal de específica. Sucesso no vestibular!